A avó estava pensando na devoção que muitos filhos têm. É bonito quando a fé se eleva, mas muitas vezes se perdem romantizando o que não é para romantizar. Meus filhos, sofrimento não é medalha, não ferida exposta, não é sinal de fé. Chega de achar bonito viverem machucados, calados e arrastando dor, como se isso fosse prova de merecimento. Fé não é se manter sangrando, é aprender a estancar a dor, a costurar a alma com paciência e recomeçar. Superar é seguir, não repetir, é levantar com um pouco mais de amor por si. A dor faz parte, mas não é pra sempre. Mestre é quem aprendeu com ela, escolheu seguir sem carregar mais peso do que o necessário. E seguir meus filhos exige decisão, exige deixar o passado no lugar dele. Não precisa pagar nada, só precisa parar de voltar lá todo dia pra reviver o que já morreu. Tratar-se bem é ato de boa fé, é cuidar de Jesus. Afinal, ele não falou que estaria onde estão os mais necessitados. Então, cuide do Mestre Jesus que existe dentro de você. Tem muita gente que fala em fé, mas não consegue cuidar nem do próprio coração. Esquecem que o corpo sente, que o espírito ressente e que a centelha divina dentro de você fica perdida no meio de tanto sofrimento. Você não precisa estar forte o tempo todo, mas precisa estar consciente de quem é. Entenda, nem todo mundo vai entender seu caminho, e tá tudo bem, meus filhos. Não é seu dever explicar sua cura pra quem só enxerga sua dor. Convencer ninguém da sua luz. Tem estrada que é só sua, e tem momento em que vai ser só você e Deus. E é ali, nesse encontro sem plateia, que você vai descobrir o tamanho da sua força. Não se iluda com aplausos, nem se entregue a julgamentos. A verdadeira força em Deus é silenciosa. Acontece no íntimo, em sua conexão e vontade de deixar de sofrer. É uma paz que ninguém te dá e ninguém tira, e é nisso que você precisa se apoiar, na certeza de que está fazendo o que é certo pra você, mesmo que ninguém entenda. Ninguém foi feito pra viver em pedaços. Então cuide de você como quem cuida de algo sagrado, porque é isso
que você é. Segue com fé e não confunda resistência com sofrimento. Aguentar tudo não é sinal de força. Saber parar, sim. A avó quer te contar mais uma coisa, filho. Existe uma diferença muito grande entre atravessar uma tempestade e construir morada dentro dela. Muita gente aprende a sobreviver à dor, mas esquece de voltar a viver depois que ela passa. Ficam anos alimentando a mesma tristeza, conversando com a mesma ferida, visitando o mesmo sofrimento, como quem visita um passado que já deveria ser deixado para trás, e aos poucos, sem perceber, transformam a própria dor em identidade. Você não é a dor, filho. Você não é aquilo que te aconteceu. Você não é o abandono que sofreu. Você não é a rejeição que viveu. Você não é a traição que recebeu. Você não é o erro que cometeu. Você não é o fracasso que enfrentou. Tudo isso passou por você, mas nada disso é você. Nada disso define quem você é. Nada disso determina qual será o seu valor. O seu valor é definido pelo caráter que tem, pela fé que carrega e pelo amor que consegue preservar, mesmo em meio à dor. Vou ver muitos filhos dizendo: eu sou ansioso, eu sou traumatizado, eu sou quebrado. E a avó responde: não, meu filho, você é muito maior do que qualquer ferida que tenha atravessado. A dor é uma visita, a alma é a casa. Não deixe uma visita tomar posse de quem você é. Que tua essência se torne morada e tua fé seja o testemunho da sua vitória. Filho, escuta a avó. Tem gente que alimenta tanto a própria tristeza que já não sabe quem seria sem ela. Tem medo de melhorar, tem medo de deixar para trás aquilo que carregou por tantos anos. Tem medo de descobrir que existe uma vida inteira esperando depois da
ficou escondido. Devolve a coragem que foi esquecida. Devolve a leveza que parecia perdida. Devolve a criança que ainda existe dentro do peito. E sabe o que mais? A avó nunca viu ninguém perder a própria essência por se curar, mas já viu muita gente perder anos preciosos, defendendo sofrimentos que já poderiam ter sido deixados para trás. Por isso a avó te pede com carinho: pare de fazer altar para a sua dor. Respeite o que viveu, honre o que aprendeu. Agradeça a força que desenvolveu. Mas siga em frente, porque Deus não acende uma luz dentro de você para que ela ilumine apenas as ruínas do passado. A luz foi acesa para iluminar novos caminhos e clarear a escuridão. Você não foi criado para ser monumento do sofrimento. Você não foi criado para ser monumento do sofrimento. Você foi criado para ser expressão da vida. E viver, filho, exige coragem. Coragem de enfrentar, coragem pra mudar, coragem de desapegar, coragem para abandonar histórias, coragem de acreditar em um futuro melhor. Filho, existe uma versão sua que está esperando do outro lado desse medo. Uma versão mais consciente, mais leve, mais livre. E ela não está tão distante quanto você imagina. Ela começa a nascer toda vez que você escolhe a si mesmo, toda vez que se respeita, toda vez que se acolhe, toda vez que para de se machucar tentando provar alguma coisa para alguém. A vida não está te pedindo para sofrer mais. A vida está te convidando a viver mais, a olhar para o horizonte, para além dessa dor e descobrir quem você é, além dessa dor. Então vai, meu filho, se livra da dor e conquiste o que é seu. Abre a janela, respira o ar novo, deixa o sol entrar onde a tristeza fez morada. Permita que a alegria volte sem sentir culpa por isso. Porque ser feliz não é trair a sua história. Ser feliz é honrar tudo que você precisou atravessar para chegar até aqui. A avó tá olhando você com carinho e sabe de uma coisa:
Você já carregou peso suficiente. Agora aprende a carregar esperança. Ela é muito mais leve. Deixar de carregar o fardo e se amar o suficiente para se olhar com respeito, se escolher com verdade e se desvencilhar das dores do passado.